o Senhor, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Suba o nosso canto a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinais realizas, para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O coração humano está sempre insatisfeito, sempre à procura. É assim, aquele que sente uma inquietação e às vezes não sabe dar nome a isto. Deus nos deu uma alma tão grande, um desejo de plenitude, de infinito, que nós não somos capazes de reconhecer o porquê que nós temos tantos anseios, difíceis até de explicar. Deus imprimiu isso em nós. E pode acontecer que diante das nossas necessidades materiais, a gente acabe canalizando todo este anseio por mais, pelo infinito, para as coisas desta terra. Nós temos necessidades aqui. Precisamos, sim, de muitas coisas. Quando eu digo muitas coisas, a gente tem a necessidade de segurança, a gente tem a necessidade também de conquistar o nosso espaço, a gente tem a necessidade de estabelecer laços, vínculos com as pessoas, de ter um sentido de pertença. Mas pode acontecer que, dentro dessas necessidades, a gente confunda aquilo que é uma busca maior dentro de nós e acabemos por desembocar esta busca por Deus que está no nosso coração em tantas outras coisas que não vão nos preencher por completo, que são incapazes de realmente nos fazer pessoas mais plenas.
Apenas Deus pode nos completar de fato. E quando nós colocamos Deus como prioridade, logicamente que as outras coisas vêm em acréscimo. E nós sabemos daí o lugar de cada uma delas. Nós temos fome de Deus, ainda que não reconheçamos isso. Até mesmo aquelas pessoas que têm um grande vício, ou pessoas que talvez caiam nos mesmos erros, no fundo estão à procura de algo, estão apenas buscando no caminho errado, da forma errada. Deus nos alimenta, assim como Ele alimentou o povo que estava a caminho da terra prometida. Aquele mesmo povo que atravessa o Mar Vermelho e depois que passou aquela euforia, aquele entusiasmo do momento em que eles foram libertos e atravessaram o mar rumo à liberdade, vêm as provas do dia a dia. E agora eles começam a sentir a dureza desse caminho. Sentem fome. Como é complicado quando a gente está com fome, não é? Verdade, não é? A gente se sente até mais irritadiço. Tomar decisões nesse momento, nem pensar. E quando ainda um casal precisa conversar sobre coisas delicadas que podem gerar conflitos, com fome, jamais. Porque a gente já sabe que vai resultar em briga, é claro. A prova disso, né, desse instinto, nós vemos também neste povo que agora está faminto, e eles começam a murmurar. E olha só o que eles chegam a dizer. Quando nós éramos escravos lá no Egito, nós pelo menos tínhamos o que comer. Antes nós tivéssemos morrido do que estar numa situação dessa. A que ponto que o ser humano chega? Por conta de uma necessidade, claro que é uma necessidade básica, né? Comer. É capaz até mesmo, nesse instante, de abrir mão da sua liberdade e querer voltar à vida passada, mesmo sabendo que lá se sentia escravo. Nossa, mas parece que tinha alguma coisa que era mais gostosa antigamente. Eu era escravo, mas tinha algo que era muito mais atraente e a pessoa acaba mais uma vez se deixando escravizar. Quando não, perde talvez até o desejo de viver. Por conta daquela fase, aquele processo, aquele momento que não é permanente, que pode passar. É assim o povo de Deus, um povo de cabeça dura. E aquele povo do Antigo Testamento é um retrato de nós que estamos aqui. Deus não se deixa levar pelas oscilações humanas. Ainda bem, né? Já pensou se Deus realmente agisse conforme a maré, né? A instabilidade do coração humano? Não, Deus, Ele nos fez e nos ama. Ele age com generosidade hoje. Diante da fome do povo, Ele envia um bando de codornas. Mas era rota já daqueles pássaros passar, não é, por aquele local no deserto e descansar ali no caminho deles para o sul. Não tem nada de extraordinário aqui, é um fenômeno da natureza, alguém pode dizer. Mas quem criou os fenômenos da natureza? Quem rege o universo? Quem fez com que naquele momento que o povo estava ali faminto, realmente acontecesse exatamente naquele instante das codornas repousarem naquele instante? Próprio Deus. E no dia seguinte, Deus faz chover pão do céu. É claro que essa é uma figura de linguagem. Não vamos pensar que realmente choveu literalmente pão. No deserto, havia como que um arbusto do qual pingava uma substância meio açucarada, que caía ao chão e formava como que grãozinhos. E como isso era desconhecido do povo, eles diziam que era como uma névoa. Esse é o maná, o
pão que Deus fez cair do céu. Ou seja, o pão que Deus providenciou. Esse povo se alimentou e teve energia para continuar o seu caminho até a terra prometida. Mas depois eles morreram. Não era um alimento para a vida toda. Era um alimento perecível. E sabe o que acontecia com aqueles espertos que viam aquele alimento ali no chão e começavam a recolher e acumular para o dia seguinte? Esse alimento se perdia, era para aquele instante. A providência de Deus é para o momento que nós necessitamos. Como que nós rezamos o Pai Nosso? O pão nosso de cada dia, completem. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A providência de Deus vem em socorro do momento em que nós necessitamos. Então não é proposta de Deus esse acúmulo desmedido, que depois pode gerar até desperdício. Ou um apego maior, né? Porque tem pessoas que parece que quanto mais tem, mais querem ter. Que buraco é esse? Que vazio é esse? Que não vive o momento presente e fica sempre se preocupando, né, em perder, ou eu tenho que ter mais para ter garantia. Nós vemos que no Evangelho, Jesus também está diante de um povo muito semelhante a esse do Antigo Testamento. E quem esteve aqui no domingo passado, se lembra que Jesus multiplicou os pães através da partilha que aconteceu. Hoje, o Evangelho é uma continuidade daquele que nós ouvimos na semana passada. Agora, esse povo que viu que Jesus ofereceu pão gratuitamente, vão atrás do mestre. O que eles querem? Comer. Certamente havia algumas pessoas que queriam a mensagem de Jesus, mas o Senhor percebe que a grande maioria quer pão fácil, sem esforço. Tanto é que o Senhor, ao perceber isso, ao ler estas pessoas, vai dizer que elas não devem trabalhar pelo pão que perece, mas pelo pão da vida eterna. Até mesmo os alimentos ditos não perecíveis, não é? Que vêm sacados, eles têm prazo de validade, não tem? Chega uma hora que eles perecem. Nessa vida, as coisas passam. O Senhor nos convida a buscar aquilo que não passa. E é por isso que nós devemos buscar a eternidade, vivendo esse caminho aqui na terra, valorizando o presente, o dia que o Senhor nos dá, mas sempre com o olhar voltado para a eternidade. E quando essas pessoas começam a pedir isso para Jesus, elas até mesmo chegam a exigir do mestre: nos dê um sinal para que nós possamos acreditar. Elas exigem que Jesus faça milagres para que elas possam investir a fé delas nele. Olha só que inversão que acontece aqui. As pessoas chegam até mesmo a testar a Deus para que Ele faça aquilo que elas desejam, para que elas possam segui-lo. Quem procura sinais demais pode se esquecer de ser sinal de Deus para os outros. Deus já nos deu um grande sinal, que é o seu amor, a sua presença. E nós precisamos estar muito atentos, porque a providência de Deus não vai agir de uma forma talvez extraordinária na sua vida, como você imaginava que lá tivesse caído pão literalmente do céu. Vai aparecer por meio de ocasiões, oportunidades, momentos que são únicos, que nós não podemos deixar passar. São os recados e os convites que Deus nos faz dia após dia. Nós queremos nos alimentar dessa presença de Deus. Quando você se alimenta de algo que vai trazer energia para que você possa depois fazer outras atividades, não é? E principalmente quem é jovem, faz alguma atividade física, precisa, né? De uma fonte também de energia. Precisa se alimentar bem, não é?
Não dá para ficar fazendo esses jejuns loucos aí e junto com a atividade. Para movimentar-se a gente precisa também, não é? Abastecer o físico na medida certa. Quanto mais nós precisamos deste pão espiritual. Quando você come o pão material, ele se transforma em energia no teu corpo. Quando você come esta presença de Deus na Eucaristia, na palavra, a mensagem, Deus dentro de nós também, este que nós recebemos deve fazer com que nós nos transformemos nele. Que hoje nós busquemos a Deus como a fonte que nos move, como o verdadeiro pão da nossa vida, como aquele que dá o sentido para esta fome que nós temos de felicidade, de paz interior, de plenitude que apenas Jesus pode nos dar. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador